Recentemente, Brock Lesnar estraçalhou Randy Orton no seu último combate no SummerSlam 2016. Através disso, uma série de críticas começou a serem surgidas contra ele, dizendo que suas lutas eram sempre as mesmas e repetitivas, estraçalhando o adversário e que ele se tornou o cara mais over da empresa. E é através disso que estarei fazendo para vocês então um vídeo analisando isso e outros fatos sobre a carreira de Brock Lesnar. Fiquem ligados agora na verdade sobre Brock Lesnar. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês então esse vídeo falando sobre o Brock Lesnar, né? A verdade sobre o Brock Lesnar que vocês tanto pediram pra mim fazer. E tá aí então, vamos tentar então pegar algumas coisas da carreira dele. Tem bastante coisa interessante, né, que eu já penso sobre o Brock Lesnar, que eu já inclusive já mudei o meu pensamento, algumas coisas foram adaptadas com o tempo. E bom, para a gente ter mais ou menos uma noção de o que a gente pode estar falando aqui, vamos começar então cronologicamente falando sobre o Brock Lesnar desde a primeira passagem dele, né? O Brock Lesnar chega em 2002, né, como uma das grandes estrelas a serem formadas naquela geração. Tanto que, se você for ver bem, ele já desde o início era um cara bastante over, né? Ele realmente quase não perdia. E fazia muito sentido, porque ele era um monstro. Ele é um monstro ainda até hoje. Ele tem um grande corpo, ele é um gigante, ele é forte. Ele é realmente assim, faz sentido a gimmick dele que ele tinha de ser meio que imbatível, né? Tanto que ele inclusive conseguiu vencer o The Rock no SummerSlam, né, de 2002, rapidamente dentro da empresa, né? Rapidamente venceu o King of the Ring e depois ganhou o título mundial em cima do ninguém nada menos que The Rock, né? Mostrando que a WWE realmente já estava querendo criar uma grande estrela com ele. E realmente era isso que ela estava tentando fazer, né? Tanto que ele mais tarde vinha a lutar pelo título também contra o Kurt Angle na WrestleMania. Ele que teve uma rivalidade assim com o Kurt Angle excepcional, com certeza entra pelo menos entre as 5 melhores que já tivemos na história da WWE, porque se você não acompanhou, vai lá acompanhar, realmente a rivalidade deles foi muito interessante, os combates deles foram muito interessantes. O Lesnar de 2002 e 2003 era um Lesnar diferente, era um Lesnar que, embora ainda assim seja superestimado na minha opinião, porque muitos tratam ele como um deus em 2002, quando na verdade não é isso, quando você vai ver, ele era um cara bom, ponto, não é nada extraordinário, como alguns colocam, mas que dava realmente para aceitar. O tipo de combate que ele fazia era bem diferente de hoje. Claro que você enfrentando o Kurt Angle, aí é muito difícil você fazer um combate ruim. Mas ele também aproveitava muito, ele sabia fazer muitas coisas. O Lesnar de 2002, 2003 realmente era um grande Lesnar. E a coisa mudou depois da segunda passagem dele, né? Primeiramente, ele teve até uma rivalidade ali com o Goldberg também na primeira passagem dele na WWE. Que a rivalidade em si não chegou a ser ruim. O problema foi a luta na WrestleMania 20. Por quê? Porque nessa luta era o Stone Cold Steve Austin de juiz. E essa luta, praticamente os 5 primeiros minutos dela, eles só ficaram se encarando. Tanto o Goldberg como o Brock Lesnar. E não saíram pra porrada. E quando saíram pra porrada, foi uma luta de um finisher só. Uma luta que era hipada, era 2 grandes titãs e acabaram aquele jeito que foi, né? Ele já não era grande coisa em ringue, tinha que ter uma estipulação mais melhor ali para poder ter uma grande luta. Não teve e ainda foi rápida de um finisher. E no fim das contas, os dois, tanto Goldberg como o Brock Lesnar, tomam um stunner, do Stone Cold e praticamente serviram para o Stone Cold se promover ali em mais um WrestleMania Moment ali, né? E aí o Brock Lesnar sai da WWE e vai rumo ao UFC, né? Vai rumo ao UFC depois com o tempo. E o interessante é que esse rumo dele com o UFC, muita gente, inclusive, como eu já disse, também deixa ele bastante superestimado. Quando fala, nossa, o Brock Lesnar dominou o UFC. Calma lá, ele não chegou a dominar o UFC. Ele também não chegou a ser um lixo no UFC. Ele foi muito bem,
Teve uma rivalidade muito, mas muito interessante contra o Frank Mir. Foi bem legal a rivalidade que ele teve. Foi assim, do caramba mesmo, porque ele meio que tinha perdido uma luta da qual ele tinha dominado. Aí na revanche ele venceu, né? E o Frank Mir tinha provocado ele bastante sobre aquela derrota que o Brock Lesnar tinha tido. E ele vai lá e aponta o dedo na cara no fim da luta. Geralmente os caras da UFC se respeitam no fim da luta e tal. Ele não, ele vai e aponta, ó, toma aí, chupa seu bosta. Foi muito louco, fora que a cara do Frank Mir tava sangrando pra cacete, o Brock Lesnar deu uma surra nele. Entre outros aí também, né, ele teve aquela luta com o Velasquez, ele perdeu. Teve a luta com o Wolverine, né, que ele foi nocauteado, entre outras séries aí. Enfim, e aí vocês procurem assuntos sobre o UFC aí, pesquisem mais se interessarem, porque eu não vou detalhar tanto, não é esse o foco do canal, né. Embora ele tenha tido uma carreira ali no UFC que não foi, como eu já disse, extraordinária, mas foi boa, ainda assim ele não ficou lá por muito mais tempo depois de 2011, né? Ele resolveu então voltar para a WWE. Na época, eu lembro que eu não tava botando muita fé, viu? Eu já conheci o Brock Lesnar, porque eu confesso que com o tempo que você vai conhecendo os caras do passado, né? Até porque você começa a ver, igual eu, em 2008, você primeiro conhece os caras do presente, até você conhecer o roster inteiro, a carreira. Aí depois que você vai atrás dos caras que já não estão mais na empresa pra ver como é que eles são e tal. Na época eu achava o máximo o Brock Lesnar. Na verdade eu tinha um ódio do Brock Lesnar porque eu vi algumas lutas que ele teve, inclusive com o Undertaker, né? Lá atrás, foi outras grandes lutas, eu até esqueci de citar. Teve inclusive uma Hell in the Cell com o Undertaker. Mano, aquela Hell in the Cell foi muito, mas muito boa. Uma das melhores lutas do Undertaker, né? E do Brock Lesnar também. Foi muito louca aquela luta. E aí eu tinha raiva, porque ele simplesmente ele acabava com o The Rock, ele acabava lá com o Undertaker, ele acabava com o Jeff Hardy. Então eu pensei bem e falei, mano, sinceramente o Brock Lesnar, não vou muito com a cara desse Brock Lesnar não, velho. Esse cara é muito fortão e é aquele tipo de cara que você fica com raiva, porque ele ganha mesmo sendo um cuzão, tá ligado? E é essa gimmick do Brock Lesnar que durou por um bom tempo, né? Até o fim da streak, que a gente vai chegar lá. Com isso, galera, ele retorna em um pop absurdo em 2011. Foi um pop absurdo, absurdamente absurdo. Absurdo 1000 vezes absurdo. Foi incrível o pop que ele foi recebido. Perdão, eu acho que eu falei 2011. Na verdade foi 2012, tá? Eu tô embolando aqui as datas, perdão. Foi 2012, tô confundindo aqui. Em 2012, então, ele recebeu então um pop absurdo. O John Cena tinha acabado de perder pro The Rock na WrestleMania 28, né? E aí, então, ele tava lá depois desse pay-per-view. O próximo seria o Extreme Rules. E aí tem esse retorno do Brock Lesnar. E foi legal esse retorno do Brock Lesnar, porque acho que pela primeira vez eu torci pro John Cena, sério. De tanta raiva que eu tinha desse Brock Lesnar. Não gostava dessa cara dele. E tá, aí fomos assistir então o Extreme Rules ao vivo, legal. Inclusive foi um dia que fazia tempo que eu não tava assistindo ao vivo os pay-per-views. E aí eu ia voltar no Extreme Rules, né? Quando eu fui assistir esse Extreme Rules, meu Deus, eu só tava interessado nessa luta. E foi que foi. E a luta em si parecia mais uma luta de MMA. A forma como o Brock Lesnar tava lutando, desde quando ele voltou do UFC, parecia um estilo de MMA. Inclusive eu até pensei, pô, será que ele desaprendeu o Pro Wrestling? Ele só sabe fazer esses golpes aí, dar murro e tal. E foi um combate do qual o John Cena apanhou a maior parte mesmo, né? O Brock Lesnar estraçalhou ele. Com isso, no final do combate, acontece aquilo lá que vocês já sabem. O John Cena aplica uma correntada na cara do Brock Lesnar, aplica o Attitude Adjustment em cima das Two Steps e ganha do Brock Lesnar. Isso mesmo, Brock Lesnar retorna perdendo, né? E aí, com o tempo, na WWE, ele sempre foi de aparecer pouco, né? Ele não aparecia semanalmente. E ele tava, eu diria que o pop que ele recebeu muito não foi por conta do que ele fez em 2002, 2003. Porque ele fez grandes coisas em 2002 e 2003? Fez. Inclusive, ele teve um bot contra o Kurt Angle na WrestleMania 19. Sensacional, né? Ele foi aplicar um Short Star Press. Ele que é grandão, então você nunca vai imaginar que um Brock Lesnar vai aplicar um golpe desse. Mas ele tentou. E ele acertou. O problema é que o Kurt Angle tava longe e ele botchou. Ele caiu de cara no chão, no ringue, e não acertou o Kurt Angle. Mas foi certo, beleza. E depois disso ele nunca mais tentou, né? Caraca, velho, caraca.
Foi assim um bagulho absurdo. O pessoal ficou espantado tanto de ver o Brock Lesnar aplicar, como por ele ter errado, né? Deu um susto em todo mundo. E o fato é que ele fez grandes coisas nessa primeira passagem dele, só que não foi essas coisas que fizeram o pessoal gostar do Brock Lesnar, ficar empolgado em ver o retorno do Brock Lesnar. Eu diria que foi o UFC, viu? A fama que ele pegou no UFC é o que faz o pessoal amar ele hoje em dia. Não é muito 2002, 2003 não, até porque o povo que assistia em 2002, 2003, muitos desses hoje já são o quê? Já são uns caras ali que não é mais a maior parte do público, já não são mais a maioria hoje que estão dominando ali os públicos da WWE. Hoje já são um novo perfil, e esse novo perfil não acompanhou essa época para simplesmente se gabar assim do cara, se exaltar com o cara. Então provavelmente a fama do UFC, o marketing em torno dele, fez com que muitos o adorassem. Então acaba que essa fama do UFC dele fez ele ter um bom push com o retorno dele. Embora ele perdeu pro John Cena, mas ele teve uma rivalidade com o Triple H, ele ganhou 2 e perdeu uma na WrestleMania. Inclusive eu achei a rivalidade dele com o Triple H bastante interessante, o combate bastante interessante. Uma das melhores rivalidades que o Triple H fez depois de ele estar um pouquinho velhinho, né? Depois de ele ter enfrentado o Undertaker e entre outros. E também ele teve uma rivalidade com o CM Punk. Essa rivalidade eu achei muito boa. Foi uma das melhores que ele já teve também. O combate em si no SummerSlam também foi um dos melhores, eu acho, que o Brock Lesnar fez. Agora o negócio é o seguinte. Esse Brock Lesnar, de até 2014, antes de enfrentar o John Cena pelo título mundial no SummerSlam, que não vai chegar lá, esse Brock Lesnar, ele era um Brock Lesnar legal. Ele era um Brock Lesnar interessante, porque ele não era aquele Brock Lesnar over que a gente é acostumado hoje. Ele apanhava pra cacete nos combates também, tá ligado? Tudo bem, contra o John Cena ele foi o que mais bateu, mas nos outros combates não, nos outros combates era equilibrado. Os caras batiam pra caramba nele, ele sofria. Havia combates que ele precisava de ajuda pra poder vencer, tanto na primeira passagem como nessa segunda passagem, contra o CM Punk ele precisou da ajuda do Paul Heyman pra vencer. Então, tipo, não era aquele cara over pra cacete, né? Ele vencia, mas não era da mesma forma. Às vezes eu acho que o problema não é nem o Brock Lesnar vencer muito. O problema é o jeito como ele vence, né? Se ele vencesse uma luta equilibrada, uma luta disputada, como por exemplo, contra o Undertaker, não na WrestleMania, que a gente vai chegar lá, mas no Hell in the Cell do 2015, aquela forma foi bem interessante. Ele sofreu pra caramba, parecia em alguns momentos que ele iria perder, mas não perdeu. E no fim das contas venceu. Esse tipo de vitória dá pra gente aceitar do Brock Lesnar. O que não dá pra aceitar é ele dominar praticamente a luta inteira, ficar apenas em um move, que é o suplex, e aí o F5 depois finalizando e ganhando. Isso aí não é luta. E o pior coisa que me deram foi suplex city. Mas calma, vamos devagar. Primeira coisa, vamos falar logo da streak. Eu sei que todo mundo que comenta quando fala de Brock Lesnar quer que fale da streak. Meu Deus, será que o Brock Lesnar quebrou o script e quebrou a streak? Será que o Brock Lesnar, ele realmente merecia quebrar a streak? Beleza. Ora, primeiramente, essas teorias da conspiração aí de que não era planejado pro Undertaker perder pro Lesnar, de que o Lesnar foi lá e ganhou mesmo de propósito, é mentira. Não tem sentido, né? Ele aplicaria o terceiro F5, assim, forçadamente, o Undertaker não faria nada. E aí quando ele vai pra contagem, o Undertaker nem sequer tenta kick out. Então, era óbvio que foi combinado, é óbvio, tava no script. Essas teorias que o Paul Heyman fica zoando em vários podcasts, em várias entrevistas, é por conta de boatos que saíram na época que quebrou a streak, e ele fica meio que alimentando ali, fazendo sarcasticamente, recitando esses boatos de novo, né? Ele fazendo uma adaptação deles. Mas não é verdade, é óbvio que tava no script, o Lesnar não é maluco a esse ponto, né? Agora, quanto a quebra da streak em si, né? O combate que ele teve com o Undertaker, eu acho que foi um dos piores combates que o Undertaker teve em WrestleMania. Não gostei do combate, não foi assim um combate em si muito equilibrado, foi muito lento. O Undertaker já tinha mostrado as idades, bateram nele, se mostraram um tanto velho pra estar lutando uma luta assim, com um cara como o Brock Lesnar. A rivalidade também não foi uma das melhores construídas. A forma como foi feito ficou muito podre. A forma como construíram essa rivalidade de Lesnar e Undertaker não era a forma ideal para um cara que vai quebrar a streak, tá ligado? Se o cara vai quebrar a streak, faz uma rivalidade assim de, sei lá, 3 meses, 4 meses, vários segmentos, vários ataques, aparições,
Mas eles fizeram um bagulho bem meia boca, né? Como se fosse apenas uma rivalidade de um mês mesmo. De, opa, vamos brigar aqui, vamos se desentender aqui, e aí na WrestleMania a gente se acerta. Pronto. Simples assim. Então não teve a menor graça, não teve o menor sentido. E aí, beleza, vamos pra WrestleMania, tá? Só pra encher linguiça. Todo mundo deve ter pensado nisso, né? Essa rivalidade então serviu só pra o Undertaker ter um combate na WrestleMania e o Brock Lesnar também. Só que aí acabou que ele quebrou a streak. O que foi que mais chocou todo mundo, né? Eu por mim, não quebrava a streak. Pra mim, Undertaker encerrava no 20-0 e pronto. Mas, se fosse pra quebrar, eu esperava que o cara que fosse quebrar seria num contexto qual a torcida estivesse a favor dele. Então, se ele quebrasse, ele seria bem aceito. Como, por exemplo, HBK, Triple H. E no momento em quando ele vencesse o Undertaker, depois ele se cumprimentasse, o Undertaker provavelmente aposentava. Seria mais ou menos um contexto assim. Agora, a forma como foi, uma rivalidade mal construída, e aí, beleza, squashando o Undertaker e vai embora dando risada, todo mundo surpreso, todo mundo chocado e pronto. E o Undertaker, no fim das contas, nem sequer aposenta, né? Ele nem sequer aposenta. Eu acho que teria muito mais sentido, depois daquela derrota pro Lesnar, ele aposentado, que ele seguir lutando na WrestleMania, porque, tipo, quebrou a streak, fera. Não tem mais o que você ficar lutando aqui. Já era, não tem mais sentido. Acabou, aposenta, parou. E não, né? Ele seguiu. Quanto ao Lesnar ser digno, obviamente que o Lesnar não é digno pra quebrar a streak. Não adianta vir com essa de que, mas o Lesnar hoje é um dos maiores nomes. Tá, hoje. Vamos voltar lá em 2014. Quem que era Lesnar em 2014? O Lesnar era um bom wrestler, tinha um bom histórico, mas estava abaixo de muitos, e não entrava entre os maiores. Hoje também é difícil de entrar, mas na época ele já não entrava entre os maiores da WWE nem a pau. Não foi... Aliás, presta bem atenção nessa citação. O Lesnar não era digno de quebrar a streak porque ele não era grande o suficiente para quebrar a streak. A streak que tornou ele grande. Ele quebrar a streak que tornou ele grande. E não ele ter sido grande o suficiente para quebrar a streak. É aí que tá a diferença. Ele quebrou a streak e ele se tornou grande. Mas antes de quebrar a streak, ele não era tão grande assim. Ele não tinha dignidade para fazer aquilo, né? É que também a maioria ali já tá acostumado hoje, né? Então não dão muito que... essa perseguição que os mais antigos perseguiram e até hoje perseguem o Lesnar, essa quebrança da streak. Lembrando também, galera, que essa história aí, o Undertaker mesmo queria que alguém quebrasse a streak, né? Então, não dá pra culpar o Lesnar. O Lesnar, inclusive, não queria quebrar a streak, queria que mantivesse a streak. Mas aí o Vince falou pra ele que a decisão já estava tomada do Undertaker. Eles já tinham decidido, então não tinham o que fazer. Ele teria que quebrar a streak mesmo do Undertaker, não teve jeito. O Brock Lesnar quebrou de um jeito muito, mas muito podre, né? Aí segue a vida, segue a carreira, falando agora de Brock Lesnar contra John Cena no SummerSlam daquele mesmo ano, 2014. O que acontece? Acontece a seguinte coisa. O nosso querido John Cena era campeão mundial. O Brock Lesnar chegou lá, squashou o John Cena, 16 suplex, se eu não me engano. Mas deu uma sequência, uma senhora sequência no John Cena em questão de suplex, que acabou que deixou todo mundo chocado. Eu lembro que naquele dia tava o Mick Jagger no show, né? E tava com a camisa do John Cena, tava torcendo pro John Cena, e aconteceu aquele squash match, né? E aí então o Brock Lesnar se tornou campeão mundial. Pra mim não era novidade, pra mim o Brock Lesnar seria mesmo campeão mundial, mas eu não esperava que seria aquela squash match toda. Ele destruiu o Cena e a partir daquele dia chegou então a tal Suplex City, né? Não foi oficializada, mas estava começando aquela tal Suplex City de só mandar suplex. Aí beleza, a história vocês conhecem, seguiu. Teve aquele combate épico no Royal Rumble contra o Seth Rollins e John Cena e foi pra WrestleMania enfrentar o Roman. Aí lá que oficializaram o Suplex City, né? Por quê? Porque durante o combate, o Lesnar vai e fala pro Roman, né? Suplex City, bitch. Sem esquecer do beat, porque o beat é beat. Enfim, e fazendo isso, pronto, pegou a mania, né? Suplex City. E aí a camisa Suplex City, a torcida só canta Suplex City. E aí, finalmente, o cara faz o cashinho, tira o cinturão do Brock Lesnar, que
Tava com o reinado chatinho, vamos ser sinceros. O cara nunca aparecia. Inclusive, esse é uma das falhas do Brock Lesnar. Ele nunca aparece. Ele raramente aparece. Tudo bem, é cara a aparição dele. É caro pra caramba, mas é chato isso, né? Às vezes é chato. Porque simplesmente você só vai poder usar ele pra rivalidades, por exemplo, de pay-per-view grandes, né? Ah, vai ter um WrestleMania, chama o Lesnar. Vai ter um Royal Rumble, chama o Lesnar. Vai ter um Survivor Series, chama o Lesnar. Pronto. Só pros grandes, aquelas rivalidades de um mês e pronto, né? Só pra ganhar dinheiro mesmo, com o nome dele. Simples assim. Agora, pra construir mais coisas é mais difícil, né? Pra você, por exemplo, apostar nele por um título, não dá. Não dá, porque ele já não vai poder seguir com um reinado, né? Não vai poder seguir como campeão, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele em 2014 e 2015. Vai aparecer poucas vezes. Pra rivalidade contra o Roman, ele tava aparecendo poucas vezes. Eu acho que ele apareceu uma vez só para rivalidade contra o Roman. Isso foi um absurdo. Isso foi um absurdo. Ele só deu uma encarada no Roman Reigns. Uma encarada, velho, pra lutar um evento principal de WrestleMania. Graças a Deus teve o cash-in, tirou o cinturão do Brock Lesnar. E aí tá, vida que segue, Brock Lesnar. E aí depois daquela WrestleMania, mais do que nunca, todo combate do Lesnar, seja em live event, seja em show, ele sempre manda suplex city, né? A exceção foi contra o Undertaker, mas ele também, a maioria da parte do combate só mandava suplex. Aconteceu isso com o Embras depois da WrestleMania, aconteceu no Royal Rumble. Eu gostei da participação dele no Royal Rumble 2016, apesar da eliminação dele ficar um pouco meio esquisita, mas eu gostei da participação dele. Foi legal porque o Royal Rumble aí sim tem cara de Brock Lesnar. O Royal Rumble aí sim tem um perfil igual o dele, né? Eu sei que contra o Randy Orton eu acho que foi a gota d'água, né? Pra quem ainda defendia o Lesnar de pouco em pouco, foi a gota d'água contra o Orton, porque todo mundo estava hipado para ver um bom combate, nem que fosse com bastante spot, bastante finisher, mas tava louco para ver. E o que aconteceu? Ele não fez isso, né? Ele simplesmente dominou a luta quase inteira. Tá bom, tomou 2 RKO só. 2 RKO e um DDT da segunda corda. Só isso que eu consegui contar do Orton fazendo no Lesnar. O resto foi um squash match e ainda não terminou nem por pinfall ou submission, né? Submissão, travamento, contagem, não. Terminou ali por KO, né? Não dá pra defender assim, né? Porra, como é que você vai terminar uma luta assim contra o Randy Orton? Não é qualquer cara, tá ligado? Isso é um desrespeito, inclusive, com os fãs do Orton, com os pessoal que tá esperando uma grande luta, porque o Randy Orton tem mais currículo pra perder de uma forma humilhante assim, né? E sei lá o que estão querendo promover pra ele. Provavelmente vai ter alguma coisa em torno do que ele fez com o Shane. Eu só não imagino o que deva ser realmente, mas vai ter, com certeza. Pelo menos eu acho, né? Se não tiver, vai ficar muito sem sentido, sem explicação. E vida que segue, né? Vida que segue. Quanto aos problemas dele com o antidoping lá, que a galera pediu também pra eu comentar sobre isso. Existe uma regra que os part-timers, eles não tomam punição antidoping, né? Porque, digamos que part-timer só tomaria punição se fosse no período do qual ele estaria em atividade na WWE. Se ele não tiver em atividade e usar, de boa. Eu até concordo com essa regra, né? Porque se o cara não está em atividade, por exemplo, você está de férias do seu serviço, você pode beber. Você pode, sei lá, fumar sua droga, se for usar droga aí, ou sei lá, se você... Alguma coisa que seja proibida enquanto você está em atividade no seu trabalho. Caso você esteja de férias, normal, você pode fazer aquilo. É a mesma coisa com os caras que são part-timer, né? Se eles não estão em atividade, ok, não tem problema. Isso aí eu concordo. Não é uma questão de, estão valorizando o Lesnar. Não, isso aí não tem nada a ver. Não confunde push com esse tipo de regra que não é só do Lesnar. É pro Triple H, é pro Undertaker, entre outros ali que são part-timers, né? Agora, quanto a WWE ser meio que paparicando ele, né? O cara ganha dinheiro, né? O cara dá dinheiro, pra falar a verdade. Dá muito dinheiro pra WWE. Vende muito, então a WWE meio que paparica ele, porque sabe que ali que tá a máquina de dinheiro, né? A máquina do lucro. Agora, algumas coisas eu não concordo, como por exemplo, a facilidade que ele teve para lutar no UFC, né? O UFC 200. Assim, simplesmente o cara chegou no Vince e pediu, pode lutar lá, beleza, tá liberado. É um negócio assim que ele realmente tem muitos aspectos que ele é muito paparicado, né? Eu acho isso muito errado, eu acho isso sacanagem. Sei lá, talvez, provavelmente se fosse outro cara,
não ia ter tomado o mesmo tratamento que o Brock Lesnar tomou agora. Quanto à ring skill dele, eu já comentei um pouquinho disso, né? 2002, 2003 era uma coisa bacana. Atualmente, Suplex City ferrou com a carreira dele, porque ele só ficou no suplex. E isso é muito culpa do público, né? Porque o público se empolga com o cara fazendo só suplex a luta inteira. Tem que apanhar de cinta esse público, tem que levar uma surra. Era pra estar vaiando um cara que só faz suplex, né? É engraçado que é o mesmo público que fica falando que o Roman Reigns não é um wrestler, quando o Roman Reigns consegue apresentar uma variedade de moves diferentes, como tá conseguindo ultimamente. Mas aí o Lesnar só apresenta vários suplex e aí, Suplex City, Brock Lesnar, mito, mano, é umas incoerências que tem nesses caras do Pro Wrestling que é muito bizarra, né? É muito bizarra. Acabaram de tornar o Brock Lesnar um cara over graças aos fãs. Ele não se tornou porque a WWE realmente quis ele. Os fãs abraçaram aquilo e a WWE aproveitou, como ela é esperta, e utilizou com eles, né? Quanto a mix kill, não tenho o que dizer, ele depende do Paul Heyman pra falar. Paul Heyman que pra mim tem a melhor mix kill de todos os tempos, tá? Ou então pelo menos tá entre as melhores ali, se for ver bem. E o Lesnar, eu acho que não é nem necessário o Lesnar falar, o Paul Heyman consegue cobrir bem ali, e isso pra mim não é um problema. Poderia acontecer até com outros caras aí que não tem uma mix kill tão desenvolvida, né? Enfim, agora contra a gimmick dele, eu já dei uma falada também no começo, eu acho que essa gimmick dele de besta encarnada, né? Faz sentido ele ser over sendo besta encarnada. O que não faz sentido é ele dominar a luta toda, porque aí você vai enjoar. E senão o cara praticamente ser um Braun Strowman da vida, simples assim. E ele não precisa ser um Braun Strowman da vida para ser uma besta encarnada. Ele pode muito bem ter um combate equilibrado com alguém, pode apanhar muito bem, pode vencer, simples assim. Agora, para quem eu acho que ele vai perder essa invencibilidade, aí é questão que fica no ar, né? Eu já falei um tempo atrás que eu apostava no Roman Reigns. Eu não sei como pode acontecer isso agora, porque a situação do Roman Reigns anda mudando dentro da WWE. Mas eu não duvido. Eu não duvido. Se for para apostar em alguém, eu aposto no Roman Reigns quebrando essa sequência de vitórias do Brock Lesnar. Não aposto mais no John Cena, o Randy Orton já foi. E não vejo outro nome, não vejo outro cara assim que teria sentido. Roman Reigns, eu acho que, inclusive até por isso que muitas vezes estão evitando de os dois se enfrentarem. Até no Royal Rumble, quando o Roman Reigns estava fora, que o Lesnar entrou, e quando o Lesnar saiu, que o Roman voltou. Quando eles foram se enfrentar no Fastlane, estava com o Ambrose junto, e a rivalidade foi mais de Ambrose e Lesnar do que Roman e Lesnar. Então, pra vocês verem aí, eles meio que estão adiando, porque provavelmente ele está preparando alguma coisinha entre os dois, viu? Entre o Lesnar e o Roman Reigns devem estar aprontando algumas ali, pra meio que futuramente tá acontecendo um embate entre os dois, e aí a gente fica nessa expectativa. Bom, galera, essa foi a verdade sobre o Brock Lesnar. Comenta aqui o que você acha dele, sobre o combate dele com o Orton, sobre ele quebrar a streak. Comenta aqui o que você acha das habilidades dele de mix skill, ring skill, gimmick. Comenta o que você achou do podcast, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Curta a página do Facebook, entre nos grupos do Facebook. É isso, um abraço, até a próxima e fui!